Olá, tudo bem? Fala, Senhor, Deus fala por este livro. Esta é a palavra de Deus, você sabe. Você sabe a importância de abrir a Bíblia. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a vida, a experiência do crente, mais ou menos. Nós estamos aqui na linha do tempo, na linha bíblica, conhecendo alguns crentes. Alguns servos e servas do Senhor que ao longo da história viveram uma experiência de crente mais ou menos. E é aí que nós tiramos lições para as nossas vidas, como nós devemos proceder, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa determinação diante das circunstâncias que nos provam ser crentes mais ou menos. Nós vimos Eva. Ela disse: eu é que escolho, eu é que decido ir e comer o fruto. Nós encontramos o crente mais ou menos Caim, quando ele chegou e ele disse: eu vou adorar da minha maneira, do meu jeito. E hoje então nós vamos para a experiência de Arão, um líder, o grande líder junto com Moisés na condução da vida da igreja, do povo de Deus. Podemos ter líderes mais ou menos na liderança e na experiência da vida cristã? Sim, isto aconteceu com Arão. E eu quero lhe convidar para nós irmos para Êxodo capítulo 32 e o verso 1 até o verso 6. Arão, ele sabia, Arão, ele conhecia a palavra, a orientação de Deus, de como ele deveria viver como cristão e como ele deveria ser como um líder do povo de Israel. Ele sabia o assim diz o Senhor, o procedimento da vida cristã. É quando você e eu abrimos a Bíblia, é quando abrirmos a Bíblia que nós vamos conhecer a vontade do Senhor. Cada vez mais que abrirmos a palavra, que estudarmos a Bíblia, nós conheceremos mais qual deve ser a nossa postura, o nosso procedimento, a nossa reação diante das circunstâncias que provam a nossa fé. Você sabe, constantemente encontramos na Bíblia período de sacudidura. Permeia ao longo da história esta palavra, esta experiência, sacudidura. Então vamos para o texto bíblico. Mas, vendo o povo, verso 1, que Moisés tardava em descer do monte, Jesus está demorando voltar. Olha, eu não estou aqui, por favor, falando que Moisés é Jesus, mas hoje nós vivemos a perspectiva da volta de Jesus. E como vamos estar diante da demora, diante do aparente atraso da volta de Jesus? Permaneceremos firmes como povo de Deus ou porventura seremos crentes como aqueles ali naquele momento, diante daquela grande prova, quando Moisés ele estava demorando? A Bíblia diz aqui que acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Arão estava agora sozinho, vamos dizer assim, porque Moisés estava lá no monte. E o povo vem então e dá uma ordem. As ordens devem ser obedecidas, sim, quando estiverem em conformidade com a vontade de Deus. Quando o povo chega para o líder, para o pastor, para o ministro, para o ancião, para a liderança da igreja de algum departamento, qual deve ser a nossa reação diante da pressão do povo? Você sabe muito bem que na igreja nós temos o joio e o trigo. Nós temos aqueles que são mais liberais e aqueles que são mais conservadores, que são de seguir a palavra do Senhor. E o que foi que aconteceu nesse momento com o crente
Arão. Verso 2. Disse-lhes Arão. Arão dá uma ordem agora para eles. Como líder, ele deveria dar a ordem para que eles calassem, para que eles ficassem quietos. Por quê? Porque deveriam confiar no Senhor. Qual é a postura do crente fiel líder? Vamos avançar aqui, porque nós vamos ver o momento em que ele cedeu. Por que Arão cedeu? Olha, pensa comigo. Será que ele estava com medo de morrer? Será que ele estava com medo de perder o emprego e perder os amigos? Quem sabe ser chamado de radical? Quem sabe ser criticado? Não se esqueça. Deus diz. Todos os dias eu vou usar essa expressão. Deus diz. Assim diz o Senhor. Está escrito. Líder, seja fiel a Deus, que lhe ordenou esse ministério. A quem agradar? Ao povo ou ao Senhor? A Bíblia diz então para nós que ele disse para eles tirarem todo o ouro e tudo, e ele recebendo, verso 4, fez um bezerro, e ele edificou um altar. E no mesmo verso 5 ele diz, amanhã será festa ao Senhor. Crente mais ou menos, crente frouxo, líder fraco, ele cede na hora da pressão. Egoísmo. O que vai acontecer comigo? Vou perder o emprego? Vou ser mandado embora do ministério de Deus? E então, por conveniência, eu preciso estar cedendo. Crente mais ou menos, ele cede na hora da pressão. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Precisamos ser crentes fortes, líderes resistentes diante das provas, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.